Pode começar, Neide. Vamos lá. Boa tarde, agradeço a participação de todos os presentes na 10ª reunião ordinária do Comitê das Bacias do Baixo Ivaí e Paranaú. Que nessa plenária possamos juntos alcançar qualidades e capacidades que irão acrescentar muitos pontos positivos ao comitê. Senhora Presidente, informamos que já possuímos quórum para a realização da reunião e que estamos gravando para validar o procedimento. Passo a palavra para a presidente do comitê, a senhora Sandra Mara. Pessoal, a nossa presidente teve um probleminha aí, caiu a internet dela, já vai estar entrando. Se o Fernando está entrando, se quiser dar entrada na reunião aí, que a Sandra teve um probleminha aí, fica à vontade. Ou se a gente aguarda um pouquinho. Neide, a Sandra me mandou uma mensagem agora, ela já está entrando, ela já... Está muito baixo, Carla. Já tem fala. que falar mais alto. A Sandra mandou mensagem, eu acho que ela já vai falar com vocês aí. Ela estava dando problema e ela entrou de novo. A Sandra já entrou ali, olha ela. Oi, pessoal, tudo bem? Eu tive que entrar pelo computador do meu colega de trabalho, porque o meu está sem áudio. Tá? Então, vou por aqui. Sandra, agora você pode dar abertura à reunião. Já passei a palavra para você e você pode dar abertura à nossa plenária. Tá bom, então, boa tarde a todos, né? Sejam todos muito bem-vindos à nossa 10ª reunião ordinária do CBH Baixo Ivaí. Quero agradecer a presença de todos, dizer que é de suma importância nosso processo, né? Processo, e o compromisso que a gente vem percebendo que esse comitê está tendo junto a essa tarefa. Então, muito obrigada a todos e damos abertura à reunião. Passo a palavra agora a Neide novamente, tá, Neide? Sim. Para que você passe os procedimentos para a gente, né, da reunião, tá bem? Sim. Para dar início, vou passar algumas informações sobre os procedimentos propostos para que a reunião ocorra de forma organizada e clara. Para falar, quando aberto aos participantes, levantar a mão e aguardar que a palavra seja passada, ser objetivo com falas curtas, procurando ser breve, manter o microfone desligado, ligando apenas quando estiver com a palavra. E agora eu passo novamente a palavra para a presidente Sandra. Um minutinho, estou me organizando aqui. Pessoal, nós vamos ir agora para a leitura da pauta. Então, que seria o nosso primeiro momento dessa reunião. E nós temos como proposta aqui, se alguém tiver alguma sugestão, né, nós podemos colocar, mas a nossa pauta seria a abertura, a posse dos novos membros. O ponto 3 seria a aprovação da minuta da ata da reunião anterior, que foi a nossa 9ª reunião. O 4º ponto seria a aprovação do plano de trabalho para o ano de 2023. O 5º ponto, a aprovação do relatório de atividades do ano de 2022. O 6º ponto, a criação de uma câmara técnica de instrumentos de gestão, que a gente daria o nome de CTINS. O 7º ponto seria montarmos uma agenda de reuniões coletivas, aqui a gente discutiu uma agenda de reuniões de plenárias referente ao ano de 2023, e no final seriam os assuntos gerais, encaminhamentos. Tranquilo, pessoal? Precisa repetir mais algum ponto? Ficou claro?
Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim, Sandra. A Tá. Carla colocou lá agora a pauta na tela. E daí, pessoal, como a gente já fez a abertura ali, que seria o ponto 1, agora então nós iríamos para o item 2, que é a posse dos novos membros. Eu vou estar passando a palavra para a Carla, está conduzindo essa parte com a gente, tá bem? Então, pessoal, como o comitê tem esses novos... Carla, está muito baixo. Estão me ouvindo agora? O som aqui Sim, tá bom, melhorou. Tá talvez. bom? Aqui tá Então bom é o som. o meu problema. Então, pessoal, nesse novo mandato, nem todo mundo tomou posse ainda, porque para tomar posse tem que participar da reunião de posse. Então, algumas pessoas ainda não se apresentaram. Eu vou chamar aqui o nome, aí a pessoa ou se manifesta pelo chat, ou ela fala que está presente, ok? Então, pelo Instituto Água e Terra, temos o Davi Gober, ou David Gober. Estão me ouvindo? Sim. A Rosenei Antônia Zaninello Pasquale, ela é do Núcleo Regional de Educação de Loanda. Do Núcleo Regional de Educação de Loanda também, a Luciana Santelli. Está presente, está no chat. Pela Prefeitura Municipal de Cianorte, Daniela de Cássia Silva Carraro Pereira. Pela Prefeitura Municipal de Porto Rico, Márcio Cavalari de Andrade Alves. Nós teremos que ver se esse pessoal está presente, porque não pode dar posse para quem não está presente. Pode se manifestar pelo chat também. Pela Prefeitura Municipal de Terra Boa, Carlos César Medeiros Bezerra. Pela Sanepar, Welbert Valério. Pódium Alimentos, Bruna Silveira Silva. CREA Paraná, Fábio Silva Neves Ravro de Sá. Pela Unespar, José Antônio Demétrio. Pela Copel, Leonardo Guilherme Hardt. Também pela... Presente, Leonardo? O Demétrio está como suplente, e eu estou como o titular da Unespar, o Fábio. Não tem problema ser suplente ou titular, só tem que tomar posse, aí nas próximas reuniões aí tem que participar um ou outro, sabe? Mas para tomar posse tem que... Não tem problema ser suplente, tem que tomar posse do mesmo jeito. Rafael Rossito Galerani, da Copel Geração e Transmissão de Energia. São Joaquim Agropecuária, Carlos Costa Amaral Júnior. E da UTFPR de Campo Mourão, Nelson Consoli Filho. Então, são esses os nomes que ainda não estão. Pedro Dias, da BRAPCH, está aqui também, tá? Foi dado posse na reunião passada para o senhor. Isso. Tá bom, obrigado. Também interessa, mas dependendo. Pode continuar, Sandra. Então, pessoal, acho que conferimos aqui, nós temos quórum, né? E estão todos os que a Carla falou, estão aí. Então, eu, Sandra Mara Eixa, na condição de presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Ivaí, Paraná 1, por este ato, dou posse aos novos representantes. Tudo bem? Estão me ouvindo? Isso, a gente dá posse para quem estava hoje. Aí, quem não estava, a gente chama na próxima reunião para dar posse. Sim, o meu nome não foi chamado, eu consto aí. Quem? Como é seu nome? Meu nome é Fábio de Azevedo. Fábio de Azevedo? Só um pouquinho. Não é o Fábio Silva, não, né? Não.
Fábio de Fábio da Azevedo. Azevedo, se eu não me engano, você já tomou posse numa das primeiras reuniões. Ah, então já houve isso, tá? Na primeira, beleza. Já, aham. Entendi. Isso. Obrigado, desculpa. Tá, pessoal? Porque tem um grupo que tomou posse na reunião passada, então não é dito nome novamente. Tá ok? Pessoal, então, dado posse aos novos membros que foram apresentados hoje, nós podemos seguir para o item 3. Tem alguma dúvida em relação a isso? Vocês podem ir colocando no chat também, tá? Alguma dúvida, alguma sugestão. Mas eu acho que ficou tranquila essa parte, né? Da posse dos novos membros. E, diante disso, nós podemos avançar para o item 3 da pauta, que é a aprovação da minuta da ata da 9ª reunião ordinária. Essa nossa reunião, a última reunião nossa, a 9ª, ela foi realizada no dia 13 de setembro de 2022. Eu acho que todos tiveram disponibilidade, ela foi disponibilizada antecipadamente aos membros, junto com a convocação dessa reunião. Então, a gente pode dispensar a leitura dela aqui, não sei se há alguma dúvida em relação a isso, mas ela já foi disponibilizada para vocês, para a gente ler, e hoje a gente teria só que dar uma, né, Aprovar ela. aprovar essa minuta da ata. Tudo bem, pessoal? Sobre isso, vocês conseguiram ler? Podemos dar encaminhamento? A Carla colocou aí, né, Carla? Para a gente dar uma olhada. Se alguém tiver alguma sugestão de mudança, seria agora, que a gente já altera e é aprovada a ata. Isso. Alguém tem alguma manifestação, alguma sugestão em relação à ata? Não, por mim está ok. Gente, vocês podem utilizar o recurso, levantar a mão também, tá? Se alguém quiser falar, chat ou levantar a mão ali. Isso, chat ou levantar a mão. Isso. Nenhuma manifestação, Sandra. Não tivemos nenhuma manifestação. Então, seguimos, né, pessoal? Pode prosseguir. Isso. Então, a gente pode agora colocar essa ata em votação. Nós precisamos votar ela. Nós demos esse prazinho para manifestação, ninguém se manifestou, então estamos de acordo, então poderíamos ir para a votação. Se tiver alguém que não estiver de acordo, se manifeste, senão nós entendemos que a ata está aprovada. Se tiver alguma manifestação, ninguém levantou a mão, no chat também não tem nenhuma manifestação. É isso, pessoal? Então, podemos, bom, todo mundo colocou ok ali no chat, aprovada, ok. Então, nós temos a ata como aprovada. É isso mesmo? Aprovada. É aprovada. Terminado esse ponto de pauta, então, nós podemos seguir, pessoal, para o 4º item, que é a aprovação do plano de trabalho. Então, nós temos que ter um plano de trabalho para 2023, até para a nossa organização, para o nosso planejamento. Esse documento, ele também foi disponibilizado ao grupo antecipadamente. A Carla, ela vai projetar para nós o plano de trabalho, para a gente ter uma ideia, tá? Ter uma noção para quem não teve tempo ali de dar uma olhada. Então a Carla vai estar colocando para a gente para a gente visualizar e também propor sugestões. Tá bem, Carla? Estou colocando ela aqui já, só um pouquinho. Vocês estão conseguindo visualizar?
Sim, dá para visualizar. Não tem como aumentar só um pouquinho, Carla? Dá para aumentar. Aham. Aumenta um Carla, pouquinho. aumenta um pouquinho. Pelo menos o Mais assim? quadro com os itens do plano de trabalho. Estão visualizando? Precisa que aumente mais? Diminua? Aqui tá bom, não sei. Tá bom? Depende um pouco do monitor também da pessoa, enfim. Eu levantei a mão, Nicolás da Sanepar, eu posso fazer um comentário geral? Pode? Eu acho que a Oh. presidente autoriza. Pode falar, Nicolas. Obrigado. Olha, eu dei uma olhada no plano de trabalho, eu acho que faltou um item importante no plano de trabalho, que é a discussão do enquadramento, né, do comitê do Baixo Vale. Até hoje não foi aprovado. Eu lembro que, não me lembro se no ano passado se teve, é que eu não era membro antes, né, mas eu sei que teve uma empresa que fez o projeto, daí deu algum problema com a proposta de enquadramento, enfim, eu sei que ela nunca foi aprovada. Eu acho que talvez, eu acho que a empresa chegou até a entregar um produto, mas parece que tinha alguns problemas nas simulações e, enfim, ela acabou não sendo discutida e aprovada, né? E eu lembro que o ano passado, o começo desse ano, o Enéas Machado, né, estava tentando, parece que tinham contratado alguma empresa para dar andamento a esse plano de bacia, né? Está sendo dado andamento, eu ia falar no final da Mas tem que incluir no plano de reunião, trabalho. colocar aí para o pessoal. Eu não entendo como que a gente vai discutir cobrança pelo uso do recurso hídrico, se o enquadramento, que é uma ferramenta anterior à cobrança, né, não tenha sido aprovado ainda. Então, a minha sugestão era incluir no plano de trabalho essa discussão do enquadramento, né? Mas o resto eu acho que tá de acordo, né? Acho que o plano tá bem detalhado, acho que deve ser por causa do Procomitê, né? A Ana exige uma série de detalhamento, né? Mas seria isso mesmo, né? Obrigado. Sim, Nicolás, está certo você. Eu e a Carla, nós estamos acompanhando de perto aí, e o processo está em andamento e o IAT está acompanhando. É que eu ia deixar esse informe aí lá no finalzinho da reunião, na parte de assuntos gerais. Mas aí já está dado assim, aí fica um aviso aí para o comitê, que não está largado, não. Tem que aproveitar e colocar isso na pauta e a gente, pelo menos, ir dando informes ao longo do ano, ou se precisar de uma análise das CETINs em relação efetivamente a análise do plano, né? Eu acho que acho que é primordial tá no cronograma, tá? Obrigado. Isso, nós vamos inserir, bem observado. Sim, foi uma Obrigado. falha mesmo não ter colocado, porque ele tá assim para o ano que vem o enquadramento. Eu já altero aqui. Obrigado. Pessoal, podem ir se manifestando, assim como colaborações do Nicolas, né? Quem estiver presente. Carla, podia colocar de novo na tela, que aqui para mim não está aparecendo. Coloca de novo na tela. Eu acho que quando eu fui editar, ela saiu. Eu já transferi. Saiu, né? Desconectou, será? Ali tem uma observação, né? O ano passado não tinha, né? Esse ano a gente pretende promover o encontro estadual dos CBHs paranaenses, porque para haver uma troca de informações aí entre os comitês paranaenses, né? No INCOB, Brasil inteiro. E aí a gente pretende fazer um encontro paranaense. Foi inserido esse item na pauta e também será inserido a observação do Nicolás. Coloquei aqui já o enquadramento, só Ótimo. editar ela.
Não tá saindo isso. Pessoal, é esses itens, essa página só, né, Carla? Alguém mais se manifesta? Não tem ninguém no chat, ninguém com a mãozinha? Pessoal, mais alguma consideração? É isso? A gente não tem nenhuma manifestação. Todo mundo conseguiu dar uma olhada? Já tinha visto antes, né? Mas agora também vê com Uma manifestação no chat, Sandra. Tem? O pessoal está reclamando que está pequeno, tem que aumentar um pouquinho. Está pequeno do Azevedo. Está falando lá. Não tá conseguindo visualizar? Isso? Agora melhorou. Isso que aparece os itens ali. E agora? Melhorou. Para mim, melhorou. Conseguindo ver? É que se aumenta muito, daí a tabela fica cortadinha ali no final. Isso, aham. Mas dá para ver o último trimestre ali. Eu tinha falado no início só, tá bom. Alguém tem mais alguma sugestão de mudança? Nenhuma manifestação no chat? Nicolás da Sunepar de novo. Eu acho que o enquadramento poderia deixar achurado junto com as reuniões do comitê, né? Seria o segundo trimestre no último. Você deixou só no último, né? Não sei se foi sem querer ou se foi premeditadamente. Por causa do prazo da empresa, sabe? Para ela fazer o enquadramento. Porque ela vai rodar os dados no modelo matemático e daí depois fazer as simulações, né? Aí por isso que eu deixei ela no último trimestre. Tá. Porque na prática o que eu entendo, nas demais vezes que a gente acompanhou o processo do enquadramento, as CETINs, né, ou a Câmara, antes Câmara Técnica do Plano, né, acompanhava cada etapa desenvolvida pela empresa, né, porque daí a gente olhava as premissas, ajudava o proprietário a validar os cálculos, né, verificava se tinha algum erro de falta do empreendedor, né, então a gente sempre teve uma participação bem ativa no desenvolvimento, né. O que aconteceu talvez no último enquadramento, que talvez a gente também não queira que aconteça isso de novo, era isso. A empresa entregou a simulação, quase todo o enquadramento pronto, quando a gente foi ver, a simulação não batia. E daí teve que refazer de novo, e depois deu problemas contratuais. Então, minha indicação, mesmo sabendo que, de fato, o enquadramento, a proposta de enquadramento pode vir a acontecer só no final do ano, minha sugestão para o IAT, né, é que cada vez que essa empresa vai fazendo, ela vai repassando os parciais para CETINs. Por isso que eu sugeriria pintar todos os quadradinhos, porque daí a gente vai. Eu entendo que a CETINs tem esse papel, né? É que tem a CTPlan, mas normalmente quando vota para mudar para. Quando cria a Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, a CETINs, normalmente a CTPlan muda para CETINs, né? Porque o plano já está encerrado. Extingue o CT-Plan. A partir do momento que o plano ali Então, eu até entendo que a CETINS pode absorver o acompanhamento desse plano, tá? Então, minha sugestão era pintar todos eles, daí a gente criar uma rotina mesmo de ajudar vocês a acompanhar o desenvolvimento desse enquadramento, tá bom? Sim, coloca aí, Carla, fazendo um favorzinho. Coloca. Obrigada, Nicolás. Não, nada, obrigado. Nossa, tá muito grande.
Mais alguma coisa? Eu acho que dá para colocar para votação, Sandra. Não, eu não estou ouvindo, não sei os outros. Desculpa, pessoal. Estão me ouvindo agora? Sim. Tudo bem? Então, já teve as colaborações. Se é isso, não tem nenhuma manifestação, nós podemos colocar, então, o plano de trabalho para votação. E se alguém pode colocar lá no chat, erguer a mão, se tiver mais alguma coisa, se não se manifestem, por favor, colocando um ok lá, para aprovarmos o nosso plano para 2023. Ok, pessoal? Nenhuma manifestação, Sandra. Oi? Nenhuma manifestação. Nenhuma, né? Uhum. Então, como todos aqui estão de acordo, a gente considera o nosso plano para 2023 aprovado, com as considerações lá do Nicolas, e lá no final da nossa reunião também, se a gente lembrar de alguma coisa, né, Neide e tal, a gente pode estar colocando, mas é isso. Sim, claro. Temos o nosso plano aprovado, tá ok? Aprovado o plano, então, gente, a gente vai para o nosso item 5 da nossa pauta, que é aprovação do relatório de atividades de 2022. Tudo bem? Alguma coisa, Lu? Tudo certo? Tudo certo, ela vai disponibilizar na tela. Isso, então a Carla vai colocar na tela o nosso relatório das atividades de 2022. Esse documento também foi disponibilizado, pessoal, para vocês antes, tá? Assim como foi o plano, também foi disponibilizado o relatório para a gente dar uma olhada. A Carla vai colocar aqui, para quem não teve tempo de dar uma olhadinha, para a gente ver. Estão conseguindo ver? Um pouquinho dá para aumentar, Carla, bem pouquinho. Ah, mas você cortou ali o cronograma ali, os bimestres. Os trimestres, quer dizer. Ah, isso ele corta por causa do... Esse não tem jeito, você fica maior, né? Mas aí Não o consegue ver pedacinho tudo. aparecendo só um pedacinho do quarto trimestre ali que está marcado, já está bom. Tem como, Carla? Talvez, Isso. cara, se vocês ocultar a coluna F, que é uma informação que a gente não tem muito conhecimento de que componente se vincula lá do comitê, talvez você consegue aumentar mesmo, né? Ou mesmo executar. Eu acho que daí talvez pudesse ficar mais Isso. simples. Ótimo. Pessoal, da mesma forma que o plano, a ata, a ideia é a gente também dar uma olhada nesse relatório, tá? Colocar as considerações, as manifestações, a gente vai dar um tempinho aqui, manifestações. Se tem alguma manifestação pelo chat, erguendo a mão, e se for isso, nós vamos para aprovação. Então, vamos dar uma lida rapidamente. Se não tivermos considerações, seguimos para aprovação. Ali tem a criação da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão, a CETINS, como o Nicolás falou, né, tem a CT Plan. Logo que a gente conseguir concluir o plano aí entra a CETINS. Mas depois a gente vai conversar sobre essa formação da CETINS aí, né? Por isso que entrou ali no cronograma. Alguma coisa? Relatório. Carla? Oi? Essa criação... Ah, tá. Não, tá certo, desculpa.
Tá certinho. Então, nós vamos criar hoje esses cetins, então vai entrar esse cronograma sim, tá certinho, Carla, desculpa. É o cetins. Pessoal, não tem nenhuma manifestação até agora, né? O César está dando ok, tem alguns oks lá no chat. Podemos, então, aprovar nosso relatório? É tranquilo? Acho que sim. Tudo bem? É isso? Então, se ninguém se manifestou, nosso relatório está aprovado. Ok? Tranquilo, pessoal? Continuamos? Ok. Tá? O Nicolas apareceu. Tem alguma coisa, Nicolas? Não. Só tava dando um ok para o Tá. próximo item da pauta. Obrigado. Tá ok, então. Então, seguimos, então, após a aprovação do nosso relatório, nós seguimos para o nosso item 6, que foi comentado ali em cima, que é o CITINS, que é a criação de uma Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão. Tá, pessoal? Então, essa Câmara Técnica, ela é uma Câmara que nós vamos estar criando, vai ficar responsável por tratar de todos os assuntos técnicos referentes a instrumentos de gestão do Comitê de Bacia Hidrográfica, do nosso comitê, da nossa bacia. Então, nós temos essa tarefa de criar essa Câmara e ela vai tratar de assuntos técnicos, né, referentes. A gente vai colocar em votação também a criação, né, se ela é importante ou não, precisamos ouvir de vocês sobre a criação. Falando um pouquinho, então, dessa Câmara Técnica. Essa Câmara Técnica, ela precisa ser composta por 7 integrantes, tá? E estes integrantes, eles são os membros do comitê. Nós temos um comitê mais amplo, mas 7 pessoas desse comitê vão integrar essa Câmara Técnica. É importante que seja considerada nessa Câmara diferentes categorias. Por quê? Porque elas vão constituir um plenário do comitê. E vai ter a seguinte proporcionalidade. Pessoal, se eu estiver muito rápida, vocês me perguntem ali, tá? Estou traduzindo rapidamente aqui. Primeiro, nós temos que escolher um coordenador. Esse coordenador tem a função de relator, tá? Que vai ser indicado pelo presidente. A gente precisa ter, nessa Câmara, até 2 instituições representantes do poder público. Precisamos também ter, dentro dessa Câmara, até 2 instituições representantes dos usuários dos recursos hídricos. Tá? E também até 2 instituições representantes da sociedade civil. Então, qual que é a nossa tarefa agora? A gente montar essa Câmara, a gente escolher esses membros, a gente aqui se identificar, para a gente compor esses 7 membros da Tá no mudo. Eu acho que está o sem microfone. áudio. Nossa, tá. Falo de novo. Não, então você estava falando da composição até dos 7 membros e das diferentes categorias, daí parou aí. Ah, tá. Então, eu vou falar novamente quem seriam esses 7 membros. O primeiro é um coordenador com função de relator. Esse coordenador ele vai relatar e ele vai ser indicado pelo presidente. 2 instituições representam o poder público. 2 instituições representam os usuários dos recursos hídricos. E 2 instituições representam a sociedade civil. Juntando esse grupo, nós temos 7 pessoas, que são os representantes do comitê. Então, como temos 7, o coordenador, e a cada 3 instituições, 2 representantes. Qual que é a tarefa nossa agora? A gente montar essa Câmara temática.
Então, a Carla já colocou ali uma tabelinha, onde a gente vai tá inserindo essas pessoas, por indicação, ou se alguém tem desejo, se manifesta para estar participando, está dando essa contribuição. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Nicolás da Sanepar, eu levantei a mão, eu posso fazer 2 comentários? Então, o primeiro comentário, na verdade, eu acabei de abrir o regimento interno do comitê, tá? Eu não sei se é a última versão, aparentemente aqui pelo site ela é de 2012, tá? Na verdade, assim, ó, o que está aqui no regimento interno, na verdade, não é que são exatamente os mesmos membros do comitê, são as mesmas instituições. Mas daí a instituição pode indicar um representante diferente daquele que está no comitê, tá? Então, só para fazer, queria ver só se o IAT concorda com essa minha leitura. Então, na verdade, é a instituição que está, sim, mas o representante poderia ser outro. Então, talvez hoje a gente consiga indicar as instituições, mas daí a instituição vai ter que indicar o representante, né? Talvez, por exemplo, sei lá, a Sanepar provavelmente vai querer participar, mas eu teria que ver aqui dentro da Sanepar se serão os mesmos, a Câmara Técnica é o mesmo do comitê. Normalmente a Sanepar indica um técnico mais especialista para acompanhar as CETINs, tá? E não necessariamente é o mesmo representante do comitê, tá? Então esse é o primeiro comentário. E o segundo comentário, eu aqui no site do IAT tem instituído a CTPlan. Então, a pergunta que eu queria fazer é, o comitê terá a CTPlan e a CETINs, ou ela migrará a CTPlan para a CETINs, e daí os membros que estão na CTPlan serão, sei lá, enfim, destituídos, porque está encerrando essa Câmara Técnica, e a gente vai escolher os novos membros para a CETINs. Enfim, são esses dois comentários gerais. Depois eu volto à indicação, tá? Obrigado. A informação que nós tivemos aqui no IAT, Nicolás, é que a CTPlan, ela vai até concluir o plano e poder ter os mesmos representantes que estão fazendo parte da CTPlan poderiam fazer parte das CETINs, porque aí vai ser somente a CETINs. Todos os comitês, a única Câmara Técnica que vai estar em funcionamento seria a CETINs. Ok, e em relação à questão do representante da instituição, concorda com a minha análise ou você acha que tem que ser o mesmo representante do comitê mesmo, de fato? Obrigado. Eu acho que pode ser outro representante, né? Pode ser sim, outro representante. Mas se a gente sabe o que me passaram aqui é que podem ser os mesmos da CTPlan, porque acabado o plano concluído, aí o pessoal faria parte da CETINs, entrando os CETINs, né? Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão. Ô, Neide, então não necessariamente precisa ser do comitê, né? Isso que ele falou, que o Nivaldo falou, então não, né? Pode ser ou não. Pode. Eu acho que foi interessante essa colocação dele. Sim, pode. Acho que a instituição tem que ser a mesma, mas daí a pessoa indicada pela instituição pode ser outra. Isso, é o membro da instituição, representante é a pessoa física. Isso. Pode Talvez sim. a forma como eu coloquei, Nicolas, ficou confuso, então, mas é isso, então. Sim. A instituição é a mesma, mas as pessoas podem ser diferentes. É isso, né, Neide? Tá. Membro, que nós falamos ali sempre é a instituição. Representante é a pessoa física, que aí o membro que indica. No caso, a Sanepar vai indicar um representante.
Ficou claro, pessoal? Foi importante essa colocação do Nicolas, que a forma como eu coloquei no começo ficou confuso mesmo, mas tranquilo, né? Pode ser dessa forma, então, Ok, obrigado. ok? É, então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa deliberar é se vai ser, se vai migrar da CT Plan para CETINS, né, ou se vai criar uma nova Câmara Estou numa Técnica, né? reunião, tá? Eu estou numa reunião agora, tá? A CT Plan, ela só pode ser extinta quando finalizar o plano. Então, acredito que a gente vai criar uma nova, que aí vai cuidar dos assuntos, dos instrumentos de gestão a partir da criação do plano de bacia. Mas a CT Plan, ela permanece até a finalização do plano de bacia que está em andamento. É, Essa seria para cuidar da cobrança e dos demais assuntos nesse sentido. não, tá ok. Acho que não tem um certo e errado. De qualquer maneira, o plano de bacia é também um instrumento de gestão, né? Então, ele poderia estar incluído dentro do escopo da CETINS. Mas se vocês entendem que é melhor deixar separado, para mim está tudo bem. Só queria ter esse esclarecimento mesmo, tá? Obrigado. Até os mesmos que fazem parte da CT Plan podem continuar fazendo parte da CETINS. Hoje a gente vai fazer aqui a indicação, né, dos representantes da CETINS e podem ser os mesmos da CT Plan, não tem problema. Mas a CT Plan, ela é extinta depois da aprovação do plano pelo comitê. Ok, de acordo. Sem querer será que a gente também vai falar da composição da CT Plan mesmo? Porque o mandato também terminou, 2017, 2021, então sei que não está na pauta, mas eu acho que acaba não... Vai ter que ter uma reeleição, né? Uma reindicação dos membros da CT Plan para esse novo mandato, né? Obrigado. Eu acho que a gente vê que quem saiu como membro ou representante não faz mais parte do comitê, a gente teria que substituir por outras que tenham interesse em fazer parte, sim. De acordo, obrigado. Mais De qualquer alguma maneira, então, colocação? não, desculpa, a Sanepar tem interesse de fazer parte da CETINS, tá? Já se indicando a Sanepar. Obrigado. Eu anotei alguns nomes aqui, aí o Nicolas, né, já se manifestou. O Ernie Limberger, do IDR, também está se colocando à disposição, eu acho que é para fazer parte também, né, Ernie? O Leandro, da SEMA, Cianorte. É isso? Os nomes que nós temos agora de manifestações. Neide, Carla, será que a gente consegue fechar hoje ou a gente vai precisar de mais um prazo? Pelas colocações feitas até agora? A intenção seria... Dá para deixar para a próxima. O pessoal vai pensando aí, até não tem a deliberação ainda, então dá para, que nem o poder público, usuários aí, conversando, e nós poderíamos passar para a próxima. Ô, Neide, Interlei, boa tarde. Oi. Eu vou conversar com a Sanepar, a gente vai conversar, eu, o Massardo, a gente troca uma ideia com o Vitor também, o pessoal, a gente vê o nome e indica até a semana que vem, tá bom? Ótimo. Pode ser. Eterlei, depois fala comigo também, tá? Sim. Beleza. Claro. Eu quero propor também, sobre os usuários, se for possível, né, colocar, como nós temos uma situação aqui bastante diferente, que são os usuários aí de recursos hídricos, no caso, a irrigação, né, das áreas úmidas aqui, se fosse possível, colocar um representante de usuários daqui, da região, né, se for de consenso, tá, Neide? Da sociedade civil, no caso. Isso, claro.
Não Vocês temos querem mais deixar- manifestação. Isso, vocês querem deixar para a próxima e a gente já vem sabendo sobre a formação dessas cetins e aí já vem mais preparado para poder compor essa Câmara Técnica. Seria isso, Sandra? O pessoal acha? Eu acho que o que a gente está visualizando aqui é que, para a gente fechar isso hoje, foram colocadas questões interessantes, né, aqui, e a gente, de repente, na próxima reunião, a gente fecha, se for de consenso. Eu acho que fica bom assim, Neide. A gente tem um tempinho aí. Dá para você perguntar no chat, perguntar o que o pessoal acha. Quem acha que deve passar para a próxima, permanece Isso. como está e faz a votação. Isso. Já podia preencher essa tabela, né? Tem a Sanepar, tem um usuário, uma da sociedade civil. Sim, dá para colocar assim. Onde a gente já tem proposta, a gente já Isso. coloca. O pessoal se manifesta lá no chat, ou ergue a mãozinha, nessa ideia que a gente trocou aqui de concluir na próxima, caso não consigamos hoje. Carla está preenchendo? Ela está preenchendo. Tá. O Leandro também tem interesse em participar da CETINS, isso? Isso. Leandro, Ele confirmou no chat que sim. tem mais alguém que teria interesse ou não tem? Sociedade Civil, tinha alguém? Tem mais alguém que tinha se manifestado e eu não anotei aqui? Acho que Carla, seriam esses os nomes, né? viu, aqui no caso da Sanepar, só depois a Sanepar deve mandar também um ofício para a CT Plan, que a gente viu que no site está como se fosse o Arnaldo que saiu, que era o presidente, né? Mas na Aham. minha tabela, Ah, no nosso controle interno já tinha outra pessoa indicada. Eu vou ver se tem já o ofício, mas daí encaminho em relação. Mas eu acho que depois talvez coloque no item de pauta da próxima reunião também essa questão da CT Plan, né? Nem que seja para as instituições Isso. reafirmarem a indicação dos mesmos membros, né? isso, Mas sim. era A gente isso vai dar uma mesmo. olhada para atualizar, porque em breve vai ter que aprovar o enquadramento, né?
Aí seria bom já todo mundo estar atualizado, né, a Câmara. Sim, sim, obrigado. Eu acho que dava para a gente deixar assim, aí a gente vai atrás das pessoas para fazer parte da CETINS, né? Teve gente que não participou hoje da reunião, talvez tenha interesse em participar. Mas decidida em plenária, né? Porque a pessoa tem que participar da reunião. Isso. Nicolás da Sanepar. Minha sugestão era tentar ver com as pessoas que estão participando para ver se a gente consegue preencher as setins, né? Porque se a meta é que a gente discuta esse ano cobrança, qual que é a data da próxima reunião do comitê? Senão vai demorar No quanto ano tempo que para a gente? vem, elas, É, a gente não chegou nesse item ainda. sim, mas ela está prevista para o segundo trimestre, né? Então a gente vai esperar para quando? A não ser que faça uma reunião extraordinária, entendeu? Mas Pode o ser ideal também. era, já decidir hoje, né? Sim, nós Porque vamos fazer isso, senão vai atrasar faremos muito o isso já na andamento da CETIM. no próximo item da pauta. Senão vai atrasar muito essa discussão, tá? Eu acho que nem que faça um trabalho interno IAT de consulta para que quando tenha a próxima reunião extraordinária já saia com as pessoas que queiram se indicar já venham, né, as instituições, para a gente ter mais celeridade, senão ou põe o item da cobrança para ser discutido na CT-Plan, que daí os membros já estão instituídos, entendeu? A gente tem que Isso. pensar um pouco nessa questão, porque senão não vai andar, né? Mas É. enfim, um comentário. Obrigado. Sim, tá certo, Nicolás. Alguém mais tem interesse em fazer parte, então, da CETINS? As reuniões, elas não são as mesmas do comitê, são reuniões só para assuntos que vai para a Câmara Técnica e depois é apresentado, depois de um parecer, é apresentado para o comitê. E são câmaras bem importantes para a participação e no andamento das atividades do comitê. A Sandra falou que caiu a internet dela, pessoal. Só aguardar um pouquinho aqui que ela já está entrando novamente. A próxima reunião está prevista para o mês de março. Dia 30 de março. Vai ser um assunto que a gente vai discutir mais no final da reunião, mas a próxima é dia 30. É o Ok. próximo item da pauta. Vamos esperar a Sandra. Ela já está entrando, já estou admitindo ela. Uhum. Está sem som, Sandra. Fernando levantou a mão, acho que ele quer falar alguma coisa?
Fernando está sem som. Tá bem baixinho, Santo. Tá longe. Né? Parece. Acho mais... agora ficou melhor. Oi, pessoal. Estão ouvindo agora? Nossa, Sim. agora ficou bom. Alô? Aham. Sim. Sim. Eu tive um problema aqui na internet, caiu, eu estou no celular agora. Vocês estão me ouvindo? Sim, ouço bem. E vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, os dois. Tá. Então, geralmente tem dificuldade de conseguir membro nessas comissões para a sociedade civil. Eu preferiria que fosse indicado algum membro da sociedade civil do local, da bacia. Mas se tiver dificuldade em conseguir completar as 2 vagas da sociedade civil na bacia, eu me disponibilizo também pela ABS, como sociedade civil. Deu para ouvir? Sim, deu para ouvir. Ótimo. Dá para colocar seu nome ali, daí na próxima reunião, se tiver alguém, aí você dá... Ok. É que são 2 vagas para sociedade civil, né? Pelo que eu entendi. Sim. Então, Uma 2 pessoa vagas. sendo da região, acredito que já seja bom. Seria interessante as 2, mas uma já... ok. Pessoal, eu tive um problema aqui na internet, mas eu acho que avançou, né, Carla? Esse processo das CETINs, é isso? A gente colocou alguns nomes, faltam Conseguimos avançar? coordenador, uma pessoa dos usuários e uma pessoa da sociedade civil. Uhum. Eu pedi uma vaga dos usuários, né? Tá. Oi? Não entendi. Não, eu tinha solicitado uma vaga para usuários aqui, se fosse possível. Então, uma já está preenchida. Isso, uma da Sanepar. Então, uma seria para a prefeitura de... Mas a de prefeitura... Querência do Norte? Sim, a prefeitura é poder público, né? Não é usuário. Isso, e está faltando um do usuário também. Quando eu pedi usuário, não é poder público daí, seria fora, né? Parecido com sociedade civil, pelo que eu entendi ali, seria usuário. São 2 vagas, uma ficaria aqui para o município daí, no caso, se for possível. Daí entra como poder público. Pode ser? Pode. Se E daí a puder, prefeitura, né? Prefeitura de Querência do Norte, isso? Não, seria um usuário, seria um agricultor, no caso, proprietário, um agricultor. Eu entendi que era assim, esse usuário seria o usuário de uma bacia, como um agricultor. Foi a forma como eu entendi. Se for membro do comitê, sim, podem. Se ele for membro do comitê, a instituição, sim. Sim, Ele participa, Sandra, daqui do comitê? Não participa, não está no comitê. Se precisar ser do comitê, daí já não pode ser, então. Então, eu poderia colocar como sociedade civil. Ser membro. Para ficar mais tranquilo, né? Tem que ser membro do comitê, tá? Ele é membro? Não. Ser membro. Então não pode. Tá. Pedro, agora que eu vi que você está aí, não quer se indicar, não? Não, ou conversar com a Copel, sei lá. Enfim. Não, eu sou representante do usuário. Inclusive, eu estou aqui na Copel agora, tá? Tá eu bom. estou no celular aqui porque eu estou aqui na Copel esperando a reunião. Mas
veja assim, ó, eu acho que vocês têm, como usuários, eu gostaria muito que uma das indústrias, uma das empresas que está no local Tem mais ficasse nessa cobrança também, Câmara, né? tá? Porque aí a gente está vendo que tem melhoramentos, tem outras empresas que Sim. poderiam e deveriam estar representando os usuários, até porque nessa bacia a gente tem um número reduzido de aproveitamentos hidroenergéticos, entendeu? Então, é mais sensato que as indústrias que estão ali participem, né? Ou mesmo a Sanepar. Não, beleza, tá bom, obrigado. E daí eu acho que com relação à ABS, a ABS pode sim representar a sociedade civil, tem balizamento técnico importante para isso, e uma das prefeituras poderia estar também. Acho que assim fica resolvido, né? Tá? Pelo menos 3 membros e uma coordenação. Assim são as câmaras técnicas dos demais também ali. Pelo menos 3, né? O ideal teriam 5 pessoas, mas as 3 pessoas, já um de cada um dos que compõem, né? Um usuário, um representante da sociedade civil e um do poder público. Podendo ter aí, pode ser a Sanepar e uma indústria, pode ser também a ABS e mais um da sociedade civil e 2 públicos, faz as cetins com 6 pessoas, não tem problema nenhum. E depois tudo tem que passar também pelo conselho após decisão, né? Então, Sim, não tem problema. A participação mais é para que essas pessoas consigam detalhar melhor essa questão da cobrança e tudo mais, né? Então, essa é a minha opinião. Eu não gostaria de estar participando porque eu já estou em 2 outras cetins. Então, já é bastante atividade, né? Onde tem o setor hidroenergético mais assim, necessita de uma representação maior. Cara, você podia de novo disponibilizar aquela planilha? Tem o Clayton de usuário, ele é pelos usuários, usuário, né? só para ver como que Já. tá já a composição. Eu já não lembro mais. Já. Projeto. Obrigado. Então, o Cleiton entraria como usuário, né? Ele fecharia os usuários aqui. Ele é da Ave Norte. Falta um coordenador que vai ficar responsável por fazer um apanhado geral do que aconteceu na reunião da Câmara Técnica para apresentar depois para o plenário. E falta um ainda da sociedade civil. Nicolás da Sanepar, eu queria fazer só um comentário, até de repente a Lucineide lembra se isso é realmente comum nos outros comitês. Tem alguns comitês que eu participo que o coordenador das cetins é o presidente do comitê, tá? Mas eu não sei se isso é de fato uma regra ou não, tá? Tem sim. Mas fica também essa sugestão. Obrigado. Ele é o indicado pelo presidente, não precisa ser a mesma pessoa. Alguém Mas tem que... presidente, Carla, que é o coordenador. Oi? É isso que o Thomas perguntou. Tem presidente que é o coordenador. Por isso que ele perguntou. Isso, nem sempre é o caso do presidente ser o coordenador. Acho que na maioria das câmeras não, ser uma pessoa diferente, indicada pelo presidente. Ok, obrigado. Pessoal, no quórum que deu, tem mais alguém da sociedade civil que queira participar, para a gente já fechar? eu gostaria de fazer uma proposta, então, ali na sociedade civil, como eu tinha colocado, pedido usuário, pode ser uma dúvida, na verdade, né? Uma colocação e uma dúvida. Pode ser uma cooperativa, como sociedade civil? Não, gente, a cooperativa tem que estar dentro dos usuários. Essa é a grande discussão dessa legislação, porque você pegar, por exemplo, um terminal, a Associação dos Terminais Portuários, ele é usuário.
Ah, mas é também Tá. uma organização não governamental. A Associação Brasileira de PCHs é um usuário. Ela tem PCHs, ela representa usuários, ela não pode estar representando a sociedade civil. E tem uma discussão na legislação que é dúbia, que ora coloca essas situações como sociedade civil, ora como usuário. Então, esse é um processo que precisa ser resolvido na legislação. Mas a associação de usuário é o usuário, né? O que nós precisamos é associação CREA, científica, universidade, coisa para representar a sociedade civil, né? A ONG, a ONG ambientalista, esse é representando a sociedade civil, né? Então, se a gente colocar uma cooperativa, a gente está colocando um usuário, né? Tá. Já a ABS, não. A ABS é uma associação científica. Ela não é uma associação usuária, né? Então, esse esclarecimento, inclusive, porque nós estamos tendo uma discussão desse tipo em outro comitê aí, que a Lucineide sabe como é que está. Então, a gente tem que deixar claro, parece que até a jurídica do IAT está clareando essa história aí. Senão, a Associação dos Terminais Portuários vai participar como sociedade civil, e eles são usuários, são terminais. Entendeu? Nós também, a ABRAPCH, que está usando água para gerar energia, vai virar não usuário, vira sociedade civil. Daí a sociedade civil vai ficar pequenininha no cenário. É isso que eu penso. Não, é dúvida. Tá bom, obrigada. Não tem nenhuma ONG aí, gente, no comitê que queira participar? Enfim, né? Uma universidade, alguém de universidade que possa participar, representando a sociedade civil? Bem lembrado. Isso tem que ser, né? Oi, pessoal, eu coloquei isso ali como comentário. Eu sou da Unespar aqui, mas eu estou fazendo a capacitação ainda. Não sei se eu vou colaborar com alguma coisa, eu não entendo Mas a Unespar é muito de nada. importante, pô. A É que Unespar assim, poderia estar ali. essas reuniões, elas não vão acontecer já. Ela é uma câmara para quando a gente precisar discutir os assuntos, tem uma câmara formada já para que aconteçam as reuniões. Que eu sou novo também, eu não sei se eu vou colaborar. Só esse é o meu temor, tá entendendo? Mas se quiser colocar meu nome, mas eu não sei se eu vou colaborar com alguma coisa. Pronto, gente, fechou. Claro que vai colaborar, professor. Eu acho que Agora sim. o importante é começar a participar, né? Começar a participar e vai pegando a coisa. Olha, os nossos comitês, eles vão ter importância fundamental a partir do próximo ano. Grandes discussões vão acontecer nos comitês de bacia, tanto usuários como sociedade civil e o poder público vão ter que interagir através desses comitês. Está começando a chegar processos de solicitação de CMBio, de IBAMA para comitê dar opinião, de IAT, e a tendência, pelo que a gente está acompanhando da nova gestão federal, é utilizar os comitês realmente para fazer a participação integrada dos setores nas decisões governamentais. Então, eu acho que a tendência do novo governo é um fortalecimento muito grande dos comitês, viu? Tá, ok, estamos aí, então. Vou tentar colaborar de alguma forma. Pessoal, eu acho que a gente avançou bastante. Não sei se temos mais nesse ponto algo que a gente possa aqui hoje. Como é que ficou, Carla? Ficou, você está conseguindo ver a transmissão aí da tela? Eu não. Sim, Carla, está dando para ver. Tá vendo? Falta só o coordenador agora. O restante das vagas já estão preenchidas. Falta só uma pessoa. Aí vocês veem se querem decidir isso na próxima reunião, até porque hoje tem bastante gente que faltou, né? Que falou que não ia conseguir participar da reunião. A Sanepar eu converso aqui internamente, como o Eterley falou, e daí a gente deve mandar um ofício já para o comitê com a indicação, tá bom? Daí já fico com essa demanda daqui da reunião. Ótimo. Sandro, podemos deixar para a próxima reunião, o que você acha? Oi? Desculpa.
Fala de novo, Neide. Eu acho que dá para deixar para a próxima reunião. Isso. Então, O que ficamos você assim. acha? Na próxima reunião, a gente coloca isso novamente na pauta e faz a conclusão. Pode seguir assim, né? Eu acho que é o ideal. Para o pessoal que quiser já adiantando, como o Nicolás, já pode mandar um ofício. Isso. E daí já fica certo. Queria tirar uma dúvida, Nicolás da Sanepar. O coordenador tem que ser um dos representantes ou é outra pessoa? Obrigado. Peraí, eu não entendi sua pergunta. O coordenador será uma das 6 instituições indicadas ou será uma 7ª pessoa? É uma 7ª pessoa. Uma 7ª pessoa. Ok, obrigado. É isso, pessoal. Podemos passar para o próximo ponto de pauta? Tranquilo? Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos lá para o item 7, então. Então, só voltando um pouquinho. Então, para a próxima reunião, a gente retoma isso como pauta. Faltou só o coordenador, né? E aí a gente fecha, então, os membros do CETINS. O item 7, ele seria a gente montar uma agenda, uma proposta de agenda para as nossas reuniões de plenária, referentes ao ano aí de 2023. E daí até por uma questão de organização, uma agenda nossa, e tem também uma cobrança aí do Ministério Público, que sugere... Oi? Oi? Podemos continuar? Pode sim, estamos te ouvindo. Tá. Então, nós temos aí uma demanda, né, solicitada, cobrada pelo Ministério Público, que sugere que nós tenhamos uma agenda de reunião ordinária para o ano de 2023, aí para o próximo ano. Existe uma proposta aqui, já uma pré-proposta, de uma reunião ordinária, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre. Então, a primeira seria ali o dia 30 de março de 2023. E uma proposta também de uma segunda reunião ordinária no dia 26/10 de 2023. E aí a gente queria colocar aí para o grupo, se pode ser essa data, aí todo mundo dá uma consulta na agenda, se é tranquilo, já para a gente se planejar para essas datas. Ouvir a manifestação de vocês, se é tranquilo. Lembrando que extraordinárias podem entrar durante o ano aí também. As extraordinárias a gente vai estar fazendo, mas essas duas nós temos que ter pré-agendada, né? Por conta de organização mesmo, até para responder ao Ministério Público, o MP. Sim. Pessoal, tranquilo? Tudo bem para todo mundo? Ok? Seguimos, para então? repetir as datas aqui. Dia 30 de março fica a primeira reunião ordinária, e daí no segundo semestre, dia 26/10. Ambas as reuniões são às 14 horas, ok? Eu acho que é tranquilo para todos. Não houve manifestação. A Carla manda no grupo depois já as reuniões agendadas, aí o pessoal se organiza. Mando também novamente para vocês. Posso mandar por e-mail também para vocês, para a informação chegar até todos. Tudo bem, pessoal? Seguimos, então? Então, ficou essas datas, né, Carla? Depois a Carla manda para a gente por e-mail. Isso, e-mail e WhatsApp. Tá, WhatsApp. Pessoal, seguindo agora, nós entramos no nosso último ponto de pauta, que é o item 8, que são os encaminhamentos, assuntos gerais e encaminhamentos. Muitas coisas a gente foi no decorrer da reunião já dando opiniões, né, também já dando sugestões, mas nós cumprimos a nossa pauta da nossa plenária de hoje,
E agora a gente abre se tem mais alguma colocação, tem mais alguma questão que ficou, mesmo dos outros pontos de pauta, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, e informações gerais, né? Para quem tiver alguma colocação, se tem algum curso que vai acontecer, algum informativo, algo nesse aspecto. Senão, a gente estaria, nesse momento, concluindo a nossa plenária. Alguma coisa? Sandra, Oi. Eu queria só apresentar são 5 slides sobre a logo do comitê. Dá uns 3 minutinhos só. Ótimo, pode colocar, Ney. Todo mundo já está visualizando a tela, a apresentação? Coloquei em tela cheia, vocês conseguem visualizar? Está aparecendo para vocês? Aparecendo sim. Tá? Tá apresentando, tá aparecendo, mas não é o modo apresentação, tá? É o modo Nicolas, que daí normal, não né? muda para vocês, não muda para nós. Aqui a Carla muda para ela e não muda para nós se ela colocar maior na tela cheia. Então, Não, eu vou estou deixar dizendo assim. isso. Eu tô dizendo só que se ela tiver no modo apresentação, no modo apresentação vai mudar de slides, mas no nosso aqui vai aparecer sempre o primeiro, né? Só para ela se organizar Sim. ali. Então, eu vou sim. deixar assim para vocês, tá bom? Ok. Eu acho que tem que habilitar a edição e apertar F5, acho, né? Vocês conseguem visualizar dessa forma? Não está pequeno? Como assim? Para mim está ok, Ney. Estou conseguindo visualizar. Posso continuar? Pode. Então, pessoal, se você observando ali, quando vocês recebem a convocação, outros documentos do comitê, nós colocamos lá quando o decreto do comitê, quando ele foi criado. Isso aí não é uma logo, né? Então, nós precisamos... um especialista vai trabalhar em cima da resposta que vocês vão enviar para nós. São 5 questões bem simples, que tem que ser uma resposta muito breve por parte de vocês, para construir, esse artista vai construir a identidade visual do comitê. Pode passar para o segundo slide, Carla. Então, alguns elementos da identidade visual são o nome, o slogan, cores, tipografia, embalagens e outras peças de divulgação. Então, a propaganda, a nossa sociedade precisa ali das cores, das embalagens, né? Então, nós precisamos desenvolver isso para o nosso comitê. Pode passar, Carla. Então, a logomarca faz parte da construção visual de uma empresa, sendo importante para criar um bom relacionamento entre a instituição e o cliente. Quem é que não vai num supermercado, em algum lugar, e olha, aí fica gostando daquela embalagem? Que embalagem bonita! É o que chama atenção, a primeira coisa que chama atenção para nós. Então, no caso do Comitê de Bacias Hidrográficas, então vai permitir criar elementos comuns à bacia, fortalecendo a marca do comitê. Então, nós teremos ali um logotipo do Comitê do Baixo Ivaí, Paraná 1. E aí, quando aparecer aquela logo, opa, é o tal comitê. Pode passar. Então, nós estamos acostumados, nós mudamos, né? Então, ao longo dos anos aí, nós vamos mudando, a moda vem, a moda vai, e aí nós precisamos também, dentro da logomarca, evoluir. Pode passar para o próximo. Aqui no caso dessa marca, né, dá para ver desde 1940 como foi evoluindo, né, uma marca bem conhecida aí. Então, ao longo do tempo, nós precisamos evoluir também para expressar e colocar a empresa, o comitê, sempre nessa constante evolução. O próximo slide.
No caso aqui, eu falei anteriormente, no início, né? Nós não temos uma logo para tentar deixar mais bonitinho aí, quando a gente manda uma convocação, nós colocamos isso aqui, né? Comitê das Bacias, isso aqui não é uma logo, precisamos de uma logo, né? Pode passar para o próximo. Então, por isso, criar o logotipo é importante levar em conta algumas informações. Deve representar o Comitê de Bacias, o que é e no que acreditamos. Deve ser compatível com o conceito do comitê, da região aí do Baixo Ivaí Paraná 1 e sua forma de atuação. É recomendado que seja simples e de fácil memorização. Então, um artista vai trabalhar aí de acordo com as respostas de vocês e eu tenho orientação que eu tenho que falar bem pouquinho nessa apresentação, porque a resposta tem que vir de vocês, eu não posso induzir em nada. Então, seria essa a nossa apresentação de hoje, Sandra. Daí na sequência, a Carla vai estar enviando, não, a Bianca vai estar enviando as questões aí, e de acordo com as respostas de vocês, o artista vai trabalhar e daqui a uns tempos você tem uma logo aí para representar o comitê. Seria isso. Passo a palavra para a presidente. Parabéns, Neide. Muito bom. Parabéns, ficou bacana. Pessoal, é isso, então. Quero parabenizar todos, né? Foi uma boa reunião, com bastante contribuição. Em especial, aí, dar os parabéns para a Neide, para a Carla, porque é tudo assim, acaba sobrecarregando um pouquinho, né, Neide? Porque não é só o nosso comitê, as meninas têm aí um trabalho árduo. Nós já estamos acostumados, a ligação na hora da reunião, um puxa, outro fala e assim vai, faz parte. Mas toda essa organização, né, que contribui, né, para mim especialmente também facilita muito, porque eu recebo assim já bem adiantadas questões, né, a Carla, a Neide, a gente sabe que elas têm esse trabalho, e parabenizar a todos, acho que foi uma ótima reunião com várias contribuições. Só uma observação. O que vem chamando a atenção do Comitê de Bacias Baixo Ivaí Paraná 1, a participação do pessoal. Nós estamos achando maravilhoso e eu e a Carla fiquei a fundo ali nesse plano de bacias, a gente vai ali cobrando porque o pessoal está participando e essa participação faz com que a gente também vá atrás da evolução do comitê. Eu que agradeço a vocês pela participação. Tá jóia. Eu levantei a mão. O último, a Lucineide tinha ficado de comentar o andamento do plano de bacia, né? Você ficou de comentar agora nos assuntos gerais esse assunto. Bem mais importante do que a logo, né? Mas ok. Sim, com certeza. Então, Nicolás, o plano de bacia ele está em andamento e o IAT está acompanhando ali o andamento do plano de bacias. Eu espero aí que na reunião, ou até se acontecer alguma novidade aí antes do mês de março, a gente comunica o comitê. Mas está em andamento. É isso que eu tenho que falar para vocês. Quem que é o responsável por acompanhar esse contrato no IAT? Desculpa. Agora, peraí, Carla, não escutei a pergunta? Ele perguntou quem que é responsável agora por acompanhar. Agora fiquei eu. Contrato. Tá, porque antes estava o Enéas, né? Sim, semana passada eu peguei essa nova tarefa. Ok. Não, então, a gente se põe à disposição para fazer análise do... Sim, Nicolás. Porque quando a gente conversou com o Enéas no ano passado, a empresa que propôs a atualização do plano de bacia tinha feito uma proposta que não atendia aos requisitos necessários para fazer uma atualização correta do reenquadramento, e daí eu lembro que o IAT tinha ficado de fazer uma parte do serviço internamente para que daí a empresa pudesse realmente realizar o serviço, né? E até o final do ano passado, ou quer dizer, até meados desse ano, não tinha sido feito o serviço de extração dos dados do Aquanet para que a empresa pudesse fazer essa análise. Teve 2 semanas aí de reunião e ele está andando sim, Nicolás. Ok. Bom, tá.
Ok. É o que eu tenho de informação para passar, porque eu peguei não faz nem 2 semanas aí, mas a gente já foi atrás de informações e está caminhando sim. Minha sugestão, só reforçando, se você quiser convidar os membros do CTPlan para essas reuniões, para a gente poder acompanhar, porque claro. a gente tem bastante conhecimento de acompanhar outros planos de bacia, né, com essas simulações, então a gente fica também à disposição. Obrigado. Ótimo, Nicolás. Obrigada a você. Pessoal, mais alguma colocação? Foi importante, viu, Nicolas? A gente tinha até aqui no nosso roteiro, tinha essa questão do plano de bacia. Foi importante lembrar, né, Neide? Colocar aí para ficar registrado também na ata. Pessoal, não tem ninguém aqui, pelo que eu estou vendo, com a mãozinha levantada, nem no chat, mas se tiver alguma manifestação, podem, agora é o momento de alguma informação, alguma questão. Alguém mais? Tudo bem, então? É isso? Pessoal, como a gente não tem manifestação, então, né, como diretora da mesa, quero agradecer, parabenizar novamente a presença de todos, né? Foi uma excelente reunião, com bastante contribuição. Não sei se a Carla ou a Neide, a Carla que está ali anotando as informações, a Neide também, se vocês têm alguma colocação, mas eu acho que nós podemos ir para o encerramento, então. Concluímos nosso trabalho de novo. Sim, foi ótimo, Sandra. A reunião foi ótima. Foi ótimo. Então, parabéns a todos e nos vemos Obrigada na próxima, a Secretaria então. Executiva agradece a todos. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Tchau, boa tarde. Obrigada a todos. Boa tarde. Tchau, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Tchau, tchau.